Olá, bem-vindo a mais uma aula 151, raízes quadradas, alguns cálculos. Para resolver raiz quadrada, primeiro a se fazer é decompor o número 400. Vamos lá, por números primos. O que seria isso? 400, iremos colocar uma barra aqui do lado e vamos dividir por 2. 400 dividido por 2, que são os números primos. O primeiro número primo é o número 2. 400 dividido por 2, 200. 200 dividido por 2, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. 25 não é mais divisível por 2, também não é divisível por 3. Vamos dividir por 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Para por aqui. Como é raiz quadrada, eu sei que aqui eu tenho um número 2. Então, presta atenção no que irei fazer. Vou pegar de 2 em 2, irei reescrever em multiplicação. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, ok? Ou pode-se ler 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. Irei colocar, em vez de colocar o 400, irei colocar esse número aqui dentro. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Aqui eu sei que eu tenho o número 2, posso simplificar. 2, 2, 2, 2, eu posso cortar a raiz, corto o expoente 2, o expoente 2, o expoente 2. Fica 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Raiz quadrada de 400 é igual a 20. Ok? Raiz quadrada de 676. Vamos lá. Vamos decompor. Dividir por números primos. O primeiro é o número 2. 676 dividido por 2, 338. 338 dividido por 2, 169. 169 não é mais divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 5, não é divisível por 7, não é divisível por 11, é divisível por 13. Ok? Vamos lá. 169 dividido por 13 é 13. 13 dividido por 13 é 1. Paro por aqui. Reescrevendo, fica 2 elevado ao quadrado vezes 13 elevado ao quadrado. Vamos colocar aqui o número 676 fatorado, decomposto. Fica 2 elevado ao quadrado vezes 13 elevado ao quadrado. Raiz quadrada, eu posso cortar a raiz, cortar os expoentes. Fica 2 vezes 13. E 2 vezes 13 é igual a 26. Raiz quadrada de 676 igual a 26, ok? Raiz quadrada de 1024. Vamos lá.
por 2, 512 por 2, 256 por 2, por 2, por 2, dividido por 2, dividido por 2, por 2, por 2. Agora reparem, vou reescrever, ok? Multiplicação. Fica 1, 2, 3, 4, 5. Fica 2 elevado à segunda, vezes 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 2 elevado, ok? 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado. Dentro de uma raiz, né? É o número 1024. Eu posso cortar os expoentes e a raiz por serem quadradas, ok? Porque sobra 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quinta, né? Sobra. E 2 elevado à quinta, vocês sabem que é 32, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4, 8, 4, 8, 16, 32. Raiz quadrada de 1024 igual a 32, ok? Raiz quadrada de 18. Vou reescrever em multiplicação. 2 vezes 3 elevado a 2. Dentro da raiz fica 2 vezes 3 elevado a 2. Aqui, ó, eu posso cortar a raiz aqui e cortar aqui. O que acontece? O 3 vem para fora da raiz. O 2 que está dentro da raiz continua dentro da raiz. Raiz quadrada de 18 é igual a 3 vezes raiz de 2. Raiz quadrada de 28. 2, 14, 2, 7, 7, 1. Fica 2 elevado a 2 vezes 7. Ok? Eu vou ter dentro da raiz, então, no lugar do 28, 2 elevado a 2 vezes 7. O 2 ao quadrado sai fora da raiz. E o 7 continua dentro da raiz. Raiz de 28 é igual a 2 vezes raiz de 7. Raiz quadrada de 50. 2, 25. 5, 5. 5, 1. Reescrevendo. 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Substituo 50 por essa multiplicação. 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Como é a raiz quadrada, eu corto a raiz, corto o 2. O 5 sai para fora da raiz. O 2 continua, pois não tem um expoente para se cortar. Raiz quadrada de 50 fica 5 raiz de 2. Calcule através do método das aproximações sucessivas a raiz quadrada dos seguintes números. Agora vamos fazer os AB, 62. Vamos até o A3.
Primeira interação, segunda interação, terceira interação, ok? Então, eu tenho assim, raiz quadrada de 62. Raiz quadrada de 62. O que acontece? Não é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, tem que pegar o anterior. O anterior é o 7. Então, eu sei que será 7, vírgula, alguma coisa, ok? Vamos fazer a interação. O A1 igual a 7. B1, eu pego 62 e divido por 7, que dá aproximadamente 8,86. O A2 será 7 mais 8,86 dividido por 2 para se obter uma média. Obtém-se a média 7,93. B2, 62 dividido por 7,93. Tenho aproximadamente o resultado de 7,818. Agora, obtenho o A3. A3, 7,93 mais 7,818. É o A2 mais o B2, dividido por 2. Eu chego no resultado aproximadamente de 7,874. Logo, raiz quadrada de 62 será aproximadamente símbolo de aproximadamente, 7,874. Aplicando calcule a raiz quadrada com duas casas decimais, ok? Raiz quadrada de 46. Vamos lá. O que seria esse método? Imagine que eu tenho raiz quadrada de 46. Né? Sei que raiz quadrada é um número que vezes ele mesmo vai ter que dar 46. Eu vou chegar numa aproximação, ok? Primeiro, 6 vezes 6, 36. 7 vezes 6, 49. Então, eu sei que raiz quadrada de 46 está entre 6. O resultado da raiz quadrada está entre 6 e está entre 7. Ok? Então, está entre esses dois resultados. Não podendo ser 7. Por que não podendo ser 7? Porque 7 já é 49. Então, eu sei que raiz quadrada de 46 será igual a 6, algum número. Não sei qual. Vamos lá. Preste atenção no que iremos fazer agora. Eu vou colocar um número qualquer aqui. Ó. Nesse caso, vou colocar 6,7, tá vendo? 6,7 e aqui do outro lado 6,8. Quando eu faço 6,7 ao quadrado, que é 6,7 vezes 6,7, eu tenho como resultado 44,89. E quando eu faço 6,8 ao quadrado, eu tenho como resultado 46,24. Reparem que passou. Se passou, não pode ser 6,8, porém pode ser 6,7. Pode ser 6,7 e algum outro número a mais. Não sabemos qual. Agora vamos usar dois algarismos depois da vírgula. Irei colocar aqui 6,778 ao quadrado, que é 6,778 vezes 6,778. Eu tenho como resultado 45,9684. Reparem que chegou próximo ao 46, né? E quando eu faço 6,79, o que acontece ao quadrado? Passa. Então não pode ser 79. Qual o resultado será? Aproximadamente 6,78. Como se pede com duas casas decimais, eu paro por aqui, né?
Assim, raiz quadrada de 46 é aproximadamente 6,78, ok? Calcule a raiz quadrada dos seguintes números através do método geométrico. Para resolver usando o método geométrico, primeiramente eu preciso ter uma régua, um compasso, ok? E um lápis. Eu vou usar uma caneta, tá? Pode ser uma caneta. Irei calcular a raiz quadrada de 9. A letra A. Reparem que primeiro eu faço uma reta. Essa reta tem que ter 9 centímetros. Aqui no zero eu coloco o ponto A. E aqui no final, aqui na extremidade, ponto B. Então eu coloco ponto A e ponto B. Ok? Irei fazer outro ponto, que é o ponto médio. Ok? O ponto médio ele vai ficar entre 0 e 9. Irei colocar ele aqui, 4,5. Feito isso, se eu estiver procurando a raiz quadrada de um número maior que 1, realmente eu estou, que eu quero saber a raiz quadrada de 9, eu irei fazer mais dois pontos, o ponto M e o ponto N. E esses dois pontos e a medida desses dois pontos, de M a N, tem que ser igual a 1. E MP tem que ser igual a PN. Então, vamos supor que eu tenho o ponto P aqui. Os dois pontos têm que ter como medida 1 centímetro. Ó. Ele vai sair daqui, ó, do zero. Ó. MP, PN. Está aqui. Ponto aqui, ponto aqui, o ponto P, ponto A e ponto B. Lembrando que aqui a medida foi uma medida de 9 centímetros, por se tratar de uma raiz de 9 centímetros que eu quero descobrir, ok? Vamos lá. O que iremos fazer? Irei pegar um compasso. Esse compasso irei colocar a ponta seca no A e até o N, ok? Essa medida, ó, irei fazer um arco. Ó. Feito um arco, fiz um arco. Feito este arco, eu irei desenhar uma perpendicular com relação ao ponto M. Repare só, que aqui, ó, irei fazer a perpendicular. Repare que encontrou aqui, ó, meu arco com a minha reta. Eu irei fazer um ponto, ok? Eu tenho um ponto aqui e com a régua, vamos verificar a medida. Esse novo ponto, chamarei ele de R. Vamos verificar a medida de M a R, ok? Vamos verificar essa medida de M a R. Vamos lá. 0,3. Então, essa medida aqui, ó, ela tem 3, que é exatamente a raiz quadrada de 9. 3. Então, calcule a raiz quadrada dos seguintes números através do método geométrico. Calculamos a letra A, né, que é a raiz de 9, reta, 9 centímetros, ponto P, que é o ponto que fica entre A e M, é a média, coloquei no valor 4,5. Foi traçado, foi colocado outros dois pontos, o ponto M e N, lembrando que o ponto MN é igual a 1 e MP tem que ser igual a PN, então quando eu coloquei o 1,
Observem, né? Eu dividi os milímetros, 5 milímetros para um lado, 5 milímetros para o outro. Depois no M foi traçada uma reta com o compasso novamente. Em A e N foi traçado um arco. Traçado esse arco com uma reta perpendicular que saiu do ponto M. Foi verificado que a medida de M a R é 3 e essa medida é a medida da raiz quadrada de 9, ok? Muito obrigado, até a próxima aula. A atividade 3 fica como... Aliás, a atividade B da 4 fica como desafio para vocês. Tchau.